Chegou a Netflix Pinóquio de Guilherme Del Toro. Fernando, foi um ano atípico pro Pinóquio. Essa é a terceira adaptação diferente que a gente tem dessa história clássica em um ano só. Eu acho que é a primeira vez que coisas dessas acontecem. Eu não sei, é aniversário de lançamento da história do Pinóquio original? Ou foi só uma coincidência muito bizarra, né? A gente teve aquelas versões meio vídeo brinquedo, sabe? Que aparece assim do nada, que parece meio caça-níquel. A gente teve a versão da Disney, que foi a versão live action dirigida lá pelo Zemeckis, pelo Robert Zemeckis, e que era baseada na versão da Disney clássica. E agora a gente tem essa do Guilherme Del Toro, que é uma fábula um pouco mais sombria, né? Tem muito coração, ela pode ser vista por crianças, mas é um pouco mais dark, por assim dizer. É Guilherme Del Toro, né? Uhum. Acaba sendo, inclusive, é um filme que ele meio que encaixa com outros dois longas que o Del Toro fez, que foi A Espinha do Diabo, olha o título, né? A Espinha do Diabo e O Labirinto do Fauno, que são contos de fadas sombrios, especialmente O Labirinto do Fauno, e que tem como pano de fundo o fascismo, a ascensão do fascismo em diferentes países. Agora a gente tem a Itália. E é um filme que me surpreendeu. Cara, não devia ter me surpreendido porque era o Del Toro. Mas, gente, o que eu fiquei chorando no final desse filme não tá no gibi. Eu também. Eu tô na mesma situação que você. Eu já imaginava que vinha algo diferente e que vinha algo ousado, porque o Del Toro é desses, né? Uhum. Mas, nossa, eu fiquei muito impressionada com o final que ele escolheu dar pra essa história. Eu fiquei bastante emocionada. E é engraçado até se a gente comparar com o novo da Disney, que o novo da Disney ele tentou pegar alguns elementos, parece que da história original também. Tipo, os dois filmes, o do Del Toro e o da Disney, eles decidem mostrar esse background do porquê que o Geppetto se sente tão sozinho antes dele construir o Pinóquio e tudo mais. Mas enquanto o da Disney fez uma coisa meio, oh meu Deus, vamos ficar emocionados aqui. O do Del Toro foi tipo assim, autodestruição do senhorzinho, sabe? 100% emocionalmente estragado, cara. Meu Deus, foi muito pesado. Dessa vez a gente vê um Geppetto com falhas imensas, falhas gritantes. É um personagem... Inclusive com o Pinóquio e durante a história. E é aquela coisa, Fê, dessa vez a gente vê um Geppetto meio que destruído pela morte do filho. E aquela coisa, existe uma mensagem antibelicista no filme que ela permeia durante toda a produção, e que a gente vê o Carlo, que é o filho do Geppetto, sendo morto por acidente numa guerra que ele não tem nada a ver com isso. Ele morre na Primeira Guerra, e aí o Pinóquio acaba no meio da Segunda Guerra. Uhum. Gente, é sensacional trazer isso pro mundo real, né? Foi uma escolha tão selvagem por parte do Del Toro, que ele consegue trazer esse pano de fundo do fascismo. A gente tem a presença do Mussolini em determinado ponto do filme, aliás. Eu realmente não acreditei quando apareceu. Eu falei assim, ele não vai fazer isso. Aí para o carrinho, sai ele. Eu falei assim, meu Deus, o Mussolini tá no filme. E, obviamente, a forma como o Del Toro resolve retratar o Mussolini é única. Mas a história em si tá lá. A gente tem o Grilo falante, o Sebastião Grilo, que funciona com a consciência do Pinóquio, e o nosso narrador também. Ele tá contando a história pra gente. Sobre esse menino de madeira que era a casa dele, ele tinha escolhido aquela árvore lá, e toda a metáfora da árvore também é muito linda. Ele tinha escolhido aquela árvore pra ser o lar dele, e acabou de uma forma ou de outra sendo, porque ele se tornou o coração do Pinóquio. E olha, fofo. Meu Deus do céu, a direção de arte desse filme é uma coisa de outro mundo. Se tem um troço que não dá pra dizer, é que o design é chato ou sem graça, né? Não é. Tudo muito único. É lindíssimo. E outra coisa, Fernanda, você contar essa história em stop motion, você transforma todo aquele mundo em marionetes, e você torna toda aquela situação I have no strings on me, sabe, muito, muito única. É uma escolha fenomenal. Que a gente podia pensar, pô, essa história podia sido mostrada em live action, não. Toda a coisa, e tem um diálogo maravilhoso do Pinóquio quando ele tá lá na igreja, que o pai tá fazendo, tá reconstruindo lá aquela imagem de Cristo, e ele olha e diz, pai, ele é feito de madeira que nem eu, então por que as pessoas não me aceitam e ficam cantando pra ele? Eu gosto que esse Pinóquio, ele, de alguma forma, ele tem essa energia de uma criança que acabou de nascer.
Assim como acontece com a criatura do Frankenstein, uma coisa que eu achei muito legal é que, primeiro, o Gepeto, obviamente, fica assustado e com medo dele, quer trancar ele no armário e fala pra ele, fica aqui, ele não fica, ele canta, ele pega as coisas, ele quebra tudo, tipo, o que é isso? O que é isso, sabe? Fica uma mistura ali meio do, sabe, What's This, do Estranho Mundo de Jack, aquela coisa do descobrir um mundo novo e tô aqui, tudo é novo, tudo é diferente. E ao mesmo tempo ele tem um quê meio... Eu não sei, ele tem uma energia meio diabólica ali. Mesmo sem querer, sabe? Ele não nasce, o menininho educado. Outra coisa que eu achei lindíssima nas escolhas visuais e artísticas do filme foi a forma como eles retrataram a Fada Azul e a Morte, né? A Morte tem um papel grande aqui no filme. E elas duas foram... O design delas é uma coisa mais bíblica. Uma coisa meio anjo da Bíblia, né? Aquele anjo... Um escuro. Aquele anjo que você não vê que é aquela coisa bonitinha das pinturas de Michelangelo e tal. Não, é aquela coisa mais presente na Bíblia, cheia de olhos. É muito a criatura de Contos de Fadas do Del Toro. É bem essa energia. E é maravilhoso. A trilha sonora do Alexander Desplat é uma coisa de outro mundo. As músicas. Tem canções do filme, ele tem seus interlúdios musicais. e tem uma gag maravilhosa em relação às músicas com o Sebastian do Ian McGregor, que eu achei... eu fiquei morrendo de rir daquela... É uma coisa meio besta. É uma piada meio besta, que tem um payoff maravilhoso, mas eu ri muito. Eu ri muito dessa piada em relação ao grilo cantando, sabe? É muito bom. A gente tem algumas participações que eu vi legendado, e, meu Deus do céu, o Christopher Waltz como o titereiro, como o mestre das marionetes, foi uma coisa sensacional. Parece que o Christopher Waltz, ele se resignou. Você vê realmente o vilão em tudo por aí? Então, eu vou ser o melhor vilão que eu puder, sabe? Em tudo. Ele é muito, muito canastrão, é muito sinistro, é muito vendedor de carros usados. Sabe, eu adorei isso. Você adora e odeia ele ao mesmo tempo. Ele tem essa qualidade. Ele tá muito confortável, né, nesse papel. Tá muito confortável no papel de vilão. É assustador, inclusive, isso, sabe? A gente ele parece ser mó o senhorzinho mó de boa. E por falar em senhorzinho mó de boa, a gente tem o David Bradley, que faz a voz do Gepeto, nosso primeiro Doctor, né? Nosso novo primeiro Doctor. Fazendo a voz do Gepeto com aquela coisa meio quebrada dele, com aquela voz melancólica, triste, irritada também ao mesmo tempo. Porque parece que o David Bradley tá sempre meio pistola com alguma coisa, e eu acho que combinou muito bem isso com esse pai em eterno luto. A gente teve como o macaco. Eu não acredito que o Del Toro fez isso. Gente, eu amei tanto isso. É a Kate Blanchett. Mas tu viu por que foi isso? Sim. Pelo que eu li, ela pediu pra participar, ele falou, pô, mas só tem um macaco livre. Ela, tudo bem, eu faço, tipo... Você vê que o diretor é incrível quando a Kate Blanchett vira pra você e fala, só tem um macaco. Tá bom, eu faço os guinchos aqui. Né? Não só os guinchos, inclusive, também tem personagem divertido, né? É Spazzatura. Spazzatura. É um macaco com muita personalidade. E o garoto que faz o Pinóquio também é muito bom. Ele consegue entregar essa energia. Já tô descobrindo tudo pela primeira vez e tudo é incrível. Sabe, ele com aquele olhar de apaixonado por tudo. A gente também tem o Finn Wolfhard fazendo também um amigo do Pinóquio. E, como eu falei, é uma história. O elenco ele foi muito bem. O elenco de vozes foi muito bem escalado. Podia ter sido feito em live action. Esse elenco poderia funcionar em live action, inclusive. Funcionaria em live action. Mas existe esse motivo, claro, pelo qual a história está sendo contada em stop motion e em animação, e você consegue ver a vida desses bonecos. A técnica que foi utilizada ali foi incrível, deu um trabalho fenomenal. A Netflix também disponibilizou um documentário, um making of do filme junto, que também é muito interessante de ver, e você vê o coração, como o Del Toro se dedicou a esse projeto, como o co-diretor dele se dedicou a esse projeto. É algo fenomenal. Pra mim é um dos melhores filmes do ano, fácil. Com certeza. Eu fiquei com pena do Robert Zemeckis, porque o Pinóquio dele já não foi bom. É uma batalha que ele não tem como vencer. Aí você bota esse filme do lado e vê como essa história podia ter tido tanto mais coração, podia ter tido tanto mais significado. Podia significar tão mais, sabe? Podia ter sido contado de uma maneira tão mais forte, tão mais pungente, com tanto a se dizer. E você vê aquela coisa vazia do filme do Zemeckis, fica ainda pior, sabe? Deu uma certa pena do Zemeckis depois desse filme.
Sabe o que eu acho que é o maior mérito desse Pinóquio do Del Toro? É que a mensagem original, assim, do Pinóquio, que a gente lembra da Disney, do desenho e tal, das outras versões, é aquela coisa do, você tem que ser um menino bom, você não pode mentir, você tem que ser altruísta, você tem que isso. E esse Pinóquio do Del Toro, o grande coração dele e o grande mérito dele é justamente que ele é um rebelde e ele não segue o que é pedido a ele o tempo inteiro, até o final. Ele não segue. O que é mais incrível nele, o que é mais icônico é que ele vai contra tudo e contra todos. Onde tem guerra, ele leva compaixão, né? É tão gracinha, gente. E aí, você tem essa coisa da morte, que como ele é um boneco, ele não pode... Ele toda vez que ele morre, ele volta, mas cada vez demora um pouquinho mais e tal. E você ter essa coisa... Uma coisa que eu gostei nos 2 filmes, na verdade, tanto nesse do Del Toro quanto no da Disney, foi deixar essa ambiguidade do que é ser um menino de verdade. Não é que nem no desenho, nenhum dos dois você vê se transformar em um menino de verdade. O do Del Toro, ele vai pra uma direção totalmente diferente, como o Siqueira já tinha até falado aqui no início do vídeo, é de chorar. Assim, é impossível, é um negócio muito inesperado e é impossível você não sair tocado por esse filme. Dá pra assistir com as crianças tranquilo. Bonita. Dá pra assistir com as crianças tranquilamente. Mas ele é levemente violento, mas ainda é uma animação, ainda é uma coisa que é feita com bom gosto, sabe? Não tem e com uma certa inocência. Existe uma inocência muito grande no filme. Até porque o nosso protagonista, ele literalmente nasceu ontem, sabe? E ele tá experimentando tudo pela primeira vez. É tudo com um olhar. Até mesmo as coisas ruins, ele tá experimentando pela primeira vez. E é muito sobre esse crescimento dele. É muito sobre essa... Como você colocou, Fê, ele não se conforma fácil com as coisas. Ele é uma mensagem antifascista nesse sentido que o sistema ele tenta imbuir o Pinóquio daquilo. Você tem que fazer aquilo, isso. Mas o Pinóquio, não, eu não quero fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? E aquela coisa, a forma como o Del Toro, ele meio que cospe na cara do fascismo, é colocar o Bob Esponja pra fazer a voz do Mussolini. e fazer o Mussolini basicamente do tamanho do Bob Esponja, sabe? É uma coisa que eu achei fascinante. Fernanda, então qual é a nota que você dá pra Pinóquio de Guillermo Del Toro? Especialmente como uma fã de animações, como alguém que admira bastante o trabalho do Del Toro e... Com tudo isso que a gente comentou aqui, com o quão diferente foi a versão dele, com o quão corajosa, com o quão soco na cara, às vezes ele conta essa história, mas ainda assim de uma maneira linda, cheio de coração, comparado até com outras coisas que saíram animadas esse ano. Nossa, Pinóquio, com certeza, se não é o melhor do ano, tá ali no top 2. Pra mim ele é um 10, assim, sólido, eu não tenho nada a reclamar desse filme. Ele, pelo contrário, ele me inspirou e eu espero assisti-lo mais vezes, porque eu saí com uma sensação muito, muito gostosa e muito agridoce. Pra mim também o filme é nota 10. Eu devo acrescentar uma coisa. A gente saiu agora de uma semi-polêmica de um ex-CEO da Disney dizendo que adultos não veem animação. Que a animação não é feita para adultos. E o Del Toro, é interessante que ele começa o making of do filme falando que pros consumidores, e ele fala isso de uma maneira, acho que a escolha de palavras foi correta, pros consumidores, animação é gênero, animação não é gênero. Animação é meio de se contar uma história, é uma forma de você contar uma história. E pra mim o Del Toro escolheu a forma perfeita para contar essa história. E é uma história que eu acho que vai edificar tanto crianças quanto adultos. Que vai trazer algo para crianças e adultos. É um filme tecnicamente perfeito. É um filme artisticamente relevante. E é uma tremenda de uma história sendo contada por um maravilhoso contador de histórias. Para mim, ele não é só a melhor animação do ano, como um dos melhores filmes do ano. Pra mim é nota 10, com toda certeza. E chupa Bob Chapek. É isso aí. É isso aí que ele disse. Gente, ficamos por aqui. A gente vai fazer... Aqui no Rapadura a gente tem vídeos de crítica, tem vídeos sobre o mercado, tem nas nossas lives sobre
sobre séries Marvel, Star Wars, sobre séries da cultura pop. Temos o nosso giro dos streamings para você saber tudo que chega nos streamings, incluindo esse filme aqui. E é isso. Espero que vocês se inscrevam no canal. Deem um joinha, joguem um like pra gente se você gostou desse vídeo, se você quer que a gente continue com esse tipo de conteúdo. Nos vemos na próxima e tchau! Tchau!